Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais essa aula de arquitetura de computadores. A gente vai dar continuidade ao tema processadores, onde a gente já falou sobre as partes 1 e 2 desse tema, e agora a gente dá continuidade com a parte 3. Então, de acordo com o que a gente estudou até agora, a gente sabe que processadores são a parte principal de um computador. É o componente responsável por fazer o processamento de instruções em um programa propriamente dito. E a gente já viu que a tarefa de executar instruções ela está diretamente relacionada a quão rápido ele consegue realizar o ciclo do caminho de dados. E existem algumas formas da gente tentar acelerar esse processo de execução de instruções, sendo uma delas aumentar a velocidade do relógio, do clock do processador. E apesar de que isso sim é uma coisa que tende a ajudar o processador a acelerar a execução de instruções, existe um limite até que ponto a gente pode aumentar a velocidade do clock e esperar que o processador continue operando de forma segura, de forma correta. Então, sabendo que essa técnica de força bruta, né, de simplesmente sair aumentando a velocidade do clock para fazer o processador trabalhar mais rápido, ela possui um limite, então os projetistas de processadores, eles tendem a confiar bastante também em técnicas de paralelismo, em que o processador, mesmo considerando um único núcleo, ganha a capacidade de executar em algum nível, tá? Várias instruções ao mesmo tempo. E com isso, o processador ele passa a produzir uma quantidade de instruções executadas bem maior, o que aumenta efetivamente a sua capacidade de processamento. E esse paralelismo ele pode ser encontrado nos processadores basicamente de duas formas. Ou paralelismo no nível das instruções, ou paralelismo no nível do processador. Nesta aula, nós vamos focar primeiramente no paralelismo no nível das instruções. E é nesse contexto de paralelismo no nível das instruções que o conceito de pipeline aparece. Mas antes da gente chegar no pipeline, é necessário a gente tentar entender um pouco algumas raízes históricas importantes. Desde os primeiros anos da computação, já se sabe que um dos maiores gargalos relacionados à velocidade da execução de instruções é o acesso à memória. A gente vai precisar acessar a memória continuamente, no mínimo, para buscar a instrução que precisa ser executada. Quando a gente também precisa de dados que são operandos dessas instruções, então mais acessos à memória são demandados. E por esse motivo, sabendo que a memória ela trabalha de forma consideravelmente mais lenta do que o processador, então projetistas eles passaram a pensar em formas de reduzir o impacto que essa lentidão do acesso à memória pudesse ter. Por quê? Num primeiro momento, as instruções elas eram executadas por completo por um processador que era construído de forma quase que monolítica. Então, vamos usar essa animação para tentar ilustrar um pouco melhor por que esse processador construído de forma monolítica, ele acaba sendo particularmente suscetível a essa questão das demoras provocadas pela memória principal no processo de busca de instruções e de dados. Então, por que a gente está chamando esse processador de monolítico? Porque todo o caminho de dados dele, todo o circuito dele é implementado quase como se ele fosse um único bloco, que a gente está chamando de unidade de execução. Então, à medida que as instruções elas vão sendo executadas, e as instruções elas estão sendo representadas por esses quadrados que estão caindo de cima até a parte de baixo da nossa tela, a gente vai vendo que a instrução ela precisa passar por todas as fases que são inerentes à sua execução, e a gente já estudou isso. Esse é o ciclo de busca, decodificação e execução. Então, quando esse quadrado ele para em cima dessa unidade de execução, então a gente assume que a partir daí a instrução ela está sendo
buscada, decodificada. A gente está determinando se operandos precisam ser buscados na memória. Caso precisem, a gente busca esses operandos para depois a gente fazer a execução da instrução e partir para a próxima instrução. Então, essa unidade de execução sozinha vai ser responsável por fazer todos esses passos e uma próxima instrução ela só vai ser executada quando a anterior tiver concluído completamente todas essas etapas dentro dessa única unidade de execução. Mas, infelizmente, essa estratégia não é eficiente. Assim, claro que, no princípio, tudo era novidade e a área estava amadurecendo como um todo, então começar a construir processadores dessa forma fazia sentido. Mas, atualmente, a gente entende que essa ideia é muito ruim e a gente consegue talvez vislumbrar um pouco melhor quão ruim é essa ideia se a gente imaginar, por exemplo, uma república de estudantes, uma casa, um apartamento, onde vários estudantes dividem o espaço, eles compartilham muita infraestrutura, como por exemplo, máquina de lavar, secadora, máquina a ferro de passar, para poder fazer a lavagem, né, e o preparo das suas roupas. E uma regra particularmente ruim pode tornar esse processo bem doloroso para os estudantes que têm que passar por ele. Opa, e aí? Fala, eu tô lavando roupa agora. Tá, mas eu não posso ir usando a máquina enquanto isso não? Não, a regra da República é quando um começa, termina tudo e só depois o outro pode. Tá? E agora? Ah, eu tô secando agora. Agora eu tô passando. Ô, velho, eu tô realmente precisando lavar roupa, bicho. Dá pra eu finalmente lavar roupa agora? Tem que esperar de terminar eu trovar. Pelo amor de Deus, velho. Ok, eu não tô particularmente orgulhoso dessa encenação, tá? Esse negócio tá ficando muito longo e muito trash. Mas o que vale é a intenção, que conta é o ponto. Vamos focar no ponto aqui. É que o ciclo de busca, decodificação e execução, ele possui etapas que elas são, assim, elas têm um certo nível de independência entre elas, o que nos leva a pensar, talvez algumas coisas pudessem ser executadas ao mesmo tempo, e a gente não precisaria esperar todo o processo relacionado a uma instrução acontecer para só depois começar o outro, como está acontecendo nessa república aí. Foi com base nisso que surgiu então o conceito de buffer de pré-busca, ou do inglês prefetch buffer. E nessa técnica, o processador ele ganha a capacidade de buscar antecipadamente uma instrução enquanto outra instrução está sendo executada. Ou seja, enquanto eu estou ocupado com a execução de uma instrução, paralelamente, eu estou também adiantando a busca da instrução seguinte, que vai ficar armazenada em um registrador, ou se eu estou antecipando a busca de mais uma instrução, essas instruções ficarão armazenadas em um conjunto de registradores. Então vamos voltar para a nossa animação para a gente ver essa técnica do buffer de pré-busca sendo ilustrada. Então agora o nosso processador ele possui duas unidades que trabalham de forma paralela. A primeira é a responsável por fazer a busca antecipada de instruções e a segunda é responsável por realizar as demais etapas relacionadas à execução de uma instrução. Então, dessa forma, a gente percebe que o processador ele ganha a capacidade de executar mais instruções por unidade de tempo, já que ele foi capaz de paralelizar algumas de suas tarefas, como a busca e a execução do restante da instrução, fazendo assim com que ele se tornasse mais eficiente. A gente não precisa aguardar completamente a execução de uma instrução para poder começar a executar a seguinte. Dessa forma, o processador executa programas mais rapidamente.
Vamos considerar também, apenas para fins didáticos, nesse primeiro momento que a gente está estudando paralelismo no nível de instruções, que todas essas unidades funcionais, elas trabalham com o mesmo período, ou seja, cada uma delas leva exatamente a mesma quantidade de tempo para fazer o seu trabalho. Isso não, isso em geral não é verdade nos processadores reais, mas pelo menos por enquanto a gente não vai levar em consideração essa assimetria que existe entre o tempo necessário para que cada unidade realize sua função. Então, como a gente pode observar, fomos capazes de executar 2 vezes mais instruções do que quando a gente tinha uma única unidade de execução responsável sozinha por fazer todas as etapas do ciclo de busca, decodificação e execução. E isso nos leva a pensar naturalmente, ora, se a gente dividiu a execução da instrução em 2 etapas que podem acontecer de forma paralela, e se a gente dividisse essa execução em mais etapas? Será que a gente conseguiria extrair mais desempenho do processador? E a resposta para isso é sim, e é exatamente dessa constatação que surgiu o conceito de pipeline, que basicamente pega o conceito do buffer de pré-busca e leva essa estratégia mais adiante, dividindo então a execução da instrução em várias partes, ao invés de 2 partes apenas. E a gente vai continuar seguindo a mesma filosofia. O processador, como a gente está ilustrando nessa nova versão da nossa animação, a gente pegou a unidade de execução da instrução e dividiu agora em mais partes. Agora a gente tem representado um pipeline com 5 estágios, onde cada um desses estágios é desempenhado por uma parte diferente do processador, do circuito do nosso caminho de dados. É necessário que essas partes elas sejam diferentes, porque uma porta lógica ela não vai conseguir executar 2 operações ao mesmo tempo, uma única porta lógica. Então a gente tem que ter separação dos módulos do nosso caminho de dados. Mas desde que a gente construa o caminho de dados com esses estágios independentes, eles vão poder operar ao mesmo tempo e, dessa forma, a gente vai alcançar um maior nível de paralelismo comparado com a versão anterior, que era do buffer de pré-busca. Foram criados, então, 5 estágios. A gente continua tendo a unidade de busca de instrução, mas agora a unidade de execução passou a ser uma unidade específica para decodificação, uma unidade específica para buscar operandos na memória, uma unidade que realiza a execução da instrução, e a gente criou também uma unidade específica para escrever o resultado da operação realizada na memória. E aí, quando a gente coloca esses 5 estágios funcionando em paralelo, a gente percebe o pequeno milagre que ele opera no desempenho do nosso processador. Então a gente percebe na animação que a gente multiplicou o desempenho da nossa primeira versão do processador, que é aquela versão composta por um único estágio, por 5. A gente foi capaz, apenas reorganizando a forma como o nosso caminho de dados ele está estruturado, a gente pôde executar 5 vezes mais instruções. E na prática, a gente poderia observar algo semelhante. Vamos supor que um processador ele seja capaz de concluir a execução de uma instrução a cada ciclo de máquina. E aí a gente está considerando que um ciclo, um período de relógio, ele possui 2 nanosegundos. Se esse for o caso, e considerando que todos os estágios são capazes de operar em um único ciclo, pelo menos nesse nosso primeiro exemplo hipotético, então o desempenho do nosso processador sairia de 100 milhões de instruções por segundo, 100 MIPS, para 500 MIPS. Então, com o aparecimento do pipeline, a gente tem o estabelecimento de 2 conceitos importantes.
o conceito de latência, que é quanto tempo uma instrução demora para ser executada, e aí a gente tem que lembrar que uma instrução ela precisa passar por todos os estágios do pipeline para ser executada. Aqui no nosso slide a gente vê que latência ela está sendo representada pela letra L maiúsculo. Ela pode ser calculada multiplicando-se a quantidade de estágios que a gente tem pelo período necessário para que cada estágio cumpra a sua função. Então, vai ser n vezes t, e considerando que esse período está sendo medido em nanosegundos, então o resultado que eu vou ter é em nanosegundos também. Por exemplo, considerando que o ciclo de máquina ele tem 2 nanosegundos, e cada estágio ele precisa de um único ciclo de máquina, um único ciclo de relógio para funcionar, então a latência da execução da instrução é 5 multiplicado por 2 nanosegundos, considerando que temos 5 estágios, ou seja, temos uma latência de 10 nanosegundos associada à execução de cada instrução. E também temos o conceito de banda passante, que é quantas instruções por unidade de tempo a gente consegue observar no processador. Então, é um conceito análogo à velocidade, onde a gente vai ter milhões de instruções por segundo. E num exemplo em que todos os estágios ele tem o mesmo período, e esse período ele está especificado em nanosegundos, a gente pode considerar o uso da fórmula direta, tá? 1000 sobre t, onde t continua sendo o período, a quantidade de tempo associada a um único estágio. Porque nesse nosso exemplo, a cada ciclo de relógio, uma instrução tem a sua execução concluída. E isso ocorre porque cada um dos estágios do pipeline opera em um único ciclo de relógio. Então, por esse motivo, considerando o nosso exemplo, onde esse período é de 2 nanosegundos, eu vou ter 500 milhões de instruções por segundo sendo executada, que é o resultado desse 1000 sobre t, com a unidade aí sendo MIPS. E uma coisa que a gente pode pensar é, se um pipeline é bom, com certeza 2 serão ainda melhor. E isso é verdade, e é daí que surge o conceito de arquiteturas superescalares. Por exemplo, a gente pode colocar em um computador 2 pipelines, mais ou menos como mostrado aqui nessa imagem. Tá? Onde a gente tem um primeiro estágio que é comum aos 2 pipelines, porque esse estágio vai ser responsável agora por buscar as instruções e distribuir essas instruções entre os pipelines. E nessa distribuição, alguns cuidados eles precisam ser tomados, como por exemplo, as instruções que estão correndo pelos pipelines de forma paralela, elas não podem depender uma da outra ou competir por recursos. Por exemplo, as 2 instruções elas precisam do mesmo registrador. Então, essa situação ela não pode acontecer. O processador ele tem inteligência suficiente para identificar os casos onde isso acontece, de modo a impedir que isso ocorra e termine prejudicando o bom funcionamento do programa. E com isso, a gente aumenta ainda mais o desempenho do processador, elevando os níveis de paralelismo. Por que a gente chama isso de arquitetura superescalar? É porque agora a gente pode ter uma mesma instrução em um mesmo estágio de execução. Por exemplo, eu posso ter 2 instruções sendo executadas ao mesmo tempo. As 2 estariam no estágio 4 aqui dessa representação. Claro que cada instrução estaria em uma unidade diferente do processador. Então, são módulos do meu caminho de dados que fazem a mesma coisa, cuidam da execução da instrução propriamente dita, mas são conjuntos de portas lógicas diferentes para que o que uma instrução está fazendo não afete o que a outra instrução está fazendo. Esse conceito de arquiteturas superescalares ele vem evoluindo ao longo do tempo,
Hoje ele está muito mais associado à capacidade do processador de produzir, de concluir a execução de mais de uma instrução em um mesmo ciclo de clock. Por exemplo, concluir a execução de 4 ou 6 instruções no mesmo ciclo de clock. Esse exemplo que está sendo ilustrado aqui, ele foi utilizado, ou algo parecido com isso foi utilizado, por exemplo, nos processadores Pentium da Intel. E a gente pode até pensar em ter 4 pipelines ao invés de 2. Na teoria é possível, mas isso tende a não ser utilizado porque muitas partes do processador precisariam ter o seu hardware duplicado. E isso tornaria a construção desses processadores com 4 pipelines ineficiente. Então, computadores de topo de linha, eles tendem a utilizar mais a versão de um único pipeline, sendo que com várias unidades funcionais. Tá? Então, a ideia básica é fazer alguma coisa parecido com o que está mostrado aqui nesse slide, onde eu tenho um único pipeline, mas eu estou partindo do pressuposto de que a execução propriamente dita da instrução, ela vai ser uma parte mais custosa. Então, por esse motivo, eu vou criar várias unidades funcionais para esse estágio 4, partindo do pressuposto que o estágio anterior ele é rápido o suficiente para distribuir as instruções por esses estágios, de modo a tentar manter esses estágios o mais ocupado possível. E aqui a gente pode mencionar duas coisas, tá? Primeiro que os processadores mais modernos, como os Intel Core da vida, eles utilizam algo mais parecido com esse esquema aqui, em que eu tenho um pipeline e várias unidades funcionais. E a arte de manter essas unidades funcionais, e quando eu tenho vários núcleos, manter os vários núcleos funcionando, ela também tem relação com um conceito que a Intel cunhou um termo para isso, chamado hyperthreading. E esse conceito, ele se refere então à capacidade do agendador do processador, que é, vamos dizer assim, a parte que vai distribuir as instruções para essas unidades funcionais, de modo a minimizar o nível de ociosidade dessas unidades. Ele consegue trabalhar de forma tão eficiente que ele, por exemplo, pode solicitar para o sistema operacional, para um único núcleo, 2 programas ou 2 threads para serem executadas. E daí vem aquela história de o meu processador ele tem 4 núcleos e 8 threads. Na verdade, o seu processador ele tem 4 núcleos, mas uma capacidade tão boa de distribuir instruções entre as suas unidades funcionais que ele consegue confortavelmente receber instruções de 2 fontes diferentes, de 2 fluxos de execução diferentes, isso é o que eu estou chamando de thread, e ainda assim dar conta e ter um bom desempenho. Então, a existência desses núcleos adicionais aí, virtuais, o sistema operacional enxergando o processador como se ele tivesse 8 núcleos diferentes, isso é uma ilusão criada com o trabalho conjunto do processador e o sistema operacional para que o sistema operacional possa mais facilmente fornecer uma maior quantidade de instruções de fluxos de execução separados para que o processador então possa distribuir mais facilmente essas instruções de forma eficiente para suas unidades funcionais. E isto conclui essa videoaula sobre essa apresentação inicial dos processadores, que é concluída na parte 4. É claro que outras coisas mais poderiam ser ditas sobre os pipelines, por exemplo, a questão dos hazards, dos perigos que ocorrem a partir do momento que a gente introduz o conceito de pipelines, que explica, por exemplo, por que instruções condicionais, como ifs, em uma linguagem de programação de alto nível, eles podem esvaziar um pipeline, porque a próxima instrução que deveria seguir no pipeline, em paralelo com a execução da instrução atual, ela simplesmente não está determinada. Então, pelo processador não saber ainda
qual será a próxima instrução, porque depende de uma condição que ainda está sendo analisada. Então, ele pode, por exemplo, optar por esvaziar o pipeline até que a próxima instrução esteja claramente determinada e só então ele prosseguir com a execução da instrução selecionada pela condição e a partir daí encher o pipeline novamente. Isso tem uma consequência importante para programadores, que é importante a gente não usar ifs de forma desnecessária no nosso programa, porque a existência de ifs desnecessários aumenta o potencial do nosso programa executar de forma menos eficiente, porque o pipeline, por exemplo, pode estar sendo esvaziado de forma repetida e desnecessária. Mas esses temas, tá, relacionados a pipeline, a hazards de pipelines, a gente considera eles um pouco mais avançados e ficariam para uma disciplina, para um curso mais específico que iria expandir esses conceitos relacionados a processadores e outras questões relacionadas à organização de computadores. Mas antes da gente encerrar, eu queria aproveitar a oportunidade para sugerir para você se inscrever no canal do laboratório que eu participo. Pode soar um pouco esquisito, né? Eu estou fazendo propaganda para outro canal, mas isso faz sentido porque essas videoaulas, elas também estão sendo adicionadas ao canal do laboratório que eu participo, e não só o meu canal pessoal. E o legal é que a gente está tentando estruturar agora o canal do Laboratório de Engenharia de Sistemas e Robótica para poder disponibilizar material não só de arquitetura de computadores, mas de outras disciplinas, como programação, como robótica propriamente dita, e a gente também compartilhar coisas que a gente está criando, os experimentos que a gente está fazendo. Então, se você se interessa por isso, dá uma clicada no link do canal do Laser que está na descrição desse vídeo e se inscreve lá para acompanhar o nosso trabalho. Então era isso, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!